Bom, pessoal, hoje a aula é sobre forças, então a gente começa a entrar na área de Newton. Olha que legal, hein? Então eu vou falar sobre forças 1, né? A aula de hoje é bem tranquila essa aula, tá? É bem facinha mesmo. Então vamos lá. O que vem a ser força? Tá? Então força é algo, tá? Que vai produzir, vai alterar, tá? A velocidade de um corpo, ou até mesmo deformar esse corpo, tá? Então quando você empurra um objeto, está agindo com uma força, você está colocando energia nesse corpo e esse corpo ele alcança uma determinada velocidade, tá? Então você pode também pegar um papel e amassar, você deformou esse corpo, tá legal? Então, para que a gente consiga se orientar, tá, cientificamente, existe uma medida, tá? Existe uma medida que a gente vai chamar de Newton, tá? É uma homenagem realmente a Isaac Newton, ok? Então, para que a gente utilize a mesma medida, né, mundialmente, então a gente chama de Newton, tá? Aí a gente vai falar, então, como é que existe algum instrumento que eu vou medir a força? Existe, tá? Que é o dinamômetro. Esse dinamômetro ele vai medir essa intensidade, tá, dessa força. No quartel nós temos dinamômetros e a gente começa quando for para o alistamento, você vai ter que passar por ele para ver a sua força, e existe uma série de coisas. E existem vários tipos de dinamômetros que eu trouxe aí, uma balancinha, né, em que a gente está verificando sim a força desse objeto, né, de acordo com a gravidade, tá bom? Que aí a gente pode verificar aí o peso desse objeto. Ok? E aí nós podemos ver também uma orientação desse corpo, né? Se você está aplicando uma força, você está adicionando uma energia, você vai criar uma velocidade, então você tem um deslocamento desse corpo. Então para a gente se orientar, nós vamos utilizar vetores, setinhas, que vão indicar esse sentido, tá? Então a gente tem alguma diferença entre direção e sentido. Direção é quando você vai caracterizar o plano em que você está movimentando esse objeto. Por exemplo, no plano horizontal, beleza? Se for no horizontal, certo? Horizontal vem de horizonte, e o vertical aqui, ó, tá? Cima e baixo. Horizontal, frente, trás, né? E vertical, cima e baixo. E diagonal vem aqui na diagonal, entre nas duas direções, certo? E o sentido é o que você vai falar. Por exemplo, o sentido foi o que? Uma força da esquerda para a direita. Olha só, essa caixa aqui, você tem um sentido da esquerda para a direita. Olha a setinha indo para a direita. Você tem uma força aplicada aqui nessa face, e aí ele vai da esquerda para a direita, ok? Ou tem uma cordinha aqui nessa outra face puxando para a direita, ok? Ou então de cima para baixo. Pode ser que assim, de cima para baixo, empurrando, ou seja, na direção o que? Vertical, empurrando para baixo, tá? Pode ser também outro, né? Da direita para a esquerda, sem problema, tá? Então nós temos vários tipos de sentidos, ou até mesmo em um mesmo objeto, onde existe uma pessoa ou uma máquina, não sei, puxando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Então você tem esses tipos de sentidos, tá? Então agora a gente vai ver aqui como calcular essas forças que têm a mesma direção. Opa, o que é direção, professor? Vamos relembrar. Aqui, ó, no plano horizontal, certo? Vertical ou na diagonal. No caso, nós estamos vendo aqui na horizontal,
tá? Na direção horizontal. Então, forças com a mesma direção, né? Olha só aqui, ó. Temos aqui um barco e duas pessoas puxando esse barco na horizontal, tá? Ou seja, na mesma direção. Quando possui o mesmo sentido, olha só, da esquerda para a direita, tem o mesmo sentido, essas forças elas se somam, né? Poxa, pensa empurrando um carro, né? Então, para empurrar o carro, para que ele comece a se movimentar, né? Pô, o carro parou acabou a gasolina do carro, né? O cara chega lá e fala assim, pô, me ajuda a empurrar aqui. Você vai empurrar no mesmo sentido que a outra pessoa, porque se você for em sentido oposto, o que vai acontecer? Vocês vão disputar força, né? Não é muito inteligente fazer isso. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, né? Eles estão somando forças para que esse barco ele venha a se deslocar. Da mesma forma que empurrar um carro, você vai somar força para que esse carro se movimente, né? Então você vai aplicar uma força nesse corpo e esse corpo vai se movimentar. Tá legal? Então nós temos uma formulazinha aqui. Olha só, né? A resultante dessas forças é o que? A força 1, 80 newtons, olha aqui ó, o N, né? E a força 2, 100 newtons, certo? Então, vamos somar. Qual é a resultante dessa força? 80 mais 100, quanto é que dá? Normalmente 180. Acabou. Acabou, tá? Então as questões você tem que ficar ligado nesse sentido, tá? Nesse sentido, beleza? Então você tem que ficar bem ligado nisso para você saber se é para somar ou subtrair. Então é isso, tá? Em sentidos opostos, olha só, o garotão aqui com camisa laranja, ele tá fazendo a força da direita para a esquerda. Olha, ele está puxando aqui, ó, da direita para a esquerda, certo? E o outro aqui com camisa vermelha está tendo um sentido que da esquerda para a direita. Ele está puxando, né? Fazendo uma força oposta. Então o que acontece? Qual é a resultante, né? Qual é a resultante de forças nesse exemplo aqui? Tá? Eles não estão fazendo forças em sentidos opostos, então você tem que subtrair. Você vai subtrair. Vão pegar a força desse rapaz aqui, né, de laranja, e subtrair pela força do rapaz de roupa vermelha. Ou seja, 100 menos 80 dá quanto? Normalmente 20, né? Então vai dar 20 newtons. Ou seja, a resultante dessas duas forças, 20 newtons. Logo, esse rapaz aqui com força de 100 newtons, me perdoe, ele deve ganhar esse cabo de guerra, né? Ele tem uma força maior. Tá legal? Então, isso aqui são dois exemplos facinhos mesmo, tá? E é isso, tá? Não precisa se apavorar nessas questões, tá legal? Então, pessoal, espero que todos estejam bem, tá? E se cuidem. Um grande abraço.